Maravilha, já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Esperar só nosso convidado aqui chegar na área. Jaco, você pode pedir para interagir comigo. Pronto, maravilha. Já está chegando. E aí? E aí, meu brother? Como é que você De tá? boa? Tudo Maravilha. tranquilo. Deixa eu ajeitar minha Tá me câmera ouvindo aqui que o direito? negócio. Tô ouvindo. Então Você tá tá massa. de. Você tá com o microfone aí, né? Tá beleza também o áudio, seu áudio tá massa. Tô com o microfone. Tô acessando via o celular e o computador ao mesmo tempo. Pronto, eu também. Tô aqui com o notebook também. Tava ajeitando minha câmera, que eu tô no Armega aqui no nível Juninho. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Ajeitar meu No ni- cabelo. Tá lustroso. Velho, boa noite, né, velho? Queria agradecer primeiro sua presença aqui. E, e para quem não conhece a gente ainda, que está acompanhando aqui ao vivo, nós somos amigos da natureza. É, na verdade, somos um grupo voluntário, né, de ambientalistas. Então, aqui é a nossa primeira live, mas pretendemos fazer várias lives daqui para frente. O intuito do grupo, na verdade, Jackson, você já sabe um pouco, né? Que é a nossa tá proporcionando esse tipo de discussão, divulgação científica, é, além de ações mais, vamos dizer assim, práticas, né? Mais incisivas assim Sim, no meio sim. ambiente. E aí, nesse caso, estamos convidando várias pessoas, né, para divulgar, para estar trabalhando com a gente, divulgando os seus trabalhos, enfim, de diversas áreas que envolvam o meio ambiente. E claro que eu pensei em várias pessoas, inclusive você, que é um amigo, um colega de longa data, a gente já se conhece há muito tempo, né? Desde a graduação, com o trabalho, moramos juntos, porém em quartos separados. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Queria te agradecer, né, Vamos mais lá. uma vez, por ter aceitado. Antes da gente entrar no tema, né, que você propôs, que é a sua área de especialidade, fala um pouquinho para a gente, assim, para mostrar para as pessoas quem é você, por que que você, como você chegou, né, na biologia, o que que você passou até aqui, falando em relação à academia, a pesquisa. Fala um pouquinho aí de sua trajetória para a gente. Tranquilo. Primeiro, queria agradecer o pessoal dos Amigos da Natureza, né? Que é uma iniciativa muito boa. Nossa região precisa, Caatinga, o semiárido precisa de ações como esta, porque digamos que é o único bioma unicamente brasileiro, porém tem poucos estudos, né? Tem ainda mais Uhum. por se fazer. Tem muita gente estudando, mas ainda tem mais para se fazer. Sim. E, bem, como já falado, meu nome é Jackson, sobrenome Ministro, é um sobrenome estranho, mas eu em 2007 eu acabei entrando para a academia e, na verdade, na época eu era um médico frustrado. Eu perdi no vestibular para medicina, entrei para biologia no pretexto de, vou fazer biologia aqui até conseguir passar em medicina. Só que Seria uma área com um apaixonei e fiquei. pouquinho, seria uma área um pouquinho relacionada, né? Falei, tá Se na não fosse área, então biologia, vamos se não continuar. fosse biologia era enfermagem. Eu acho que faria sim.
E aí apaixonei pelo curso, acabei ficando. Por volta do ano de 2009, eu tive uma oportunidade com um pesquisador chamado Carlos Abreu, era do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e ele veio fazer um trabalho aqui, uma consultoria, inclusive, para a Bamin. Na época era o projeto do Mineroduto. E aí eu acompanhei Uhum. e Uhum. comecei a apaixonar mais ainda por aves. E fui seguindo. A professora, que inclusive foi sua orientadora, Marileide, ela tentou me puxar para a flora, mas Sim, eu claro. acabei ficando nas aves mesmo. Ela mesma falou, ó, eu quero lhe puxar para a flora, mas não deu certo. Mas eu É, tenho um grande realmente, respeito pela... e realmente na época, né, como era um curso novo, é, a gente não tinha praticamente professores nas outras Não áreas, né, tinha. de formação, concursado, era geralmente em colaborador que vinha, ficava pouco tempo, e Isso. realmente a botânica sempre foi mais forte no começo, né? Então é E até uma ela dificuldade me que muita instigou gente passa. bastante. Foi o instigar dela que me fez continuar mexendo com fauna, né? Porque não tinha praticamente pesquisadores com fauna no campus. E Sim, aí sim, seguimos. Aí começou a entrar alguns professores da área da fauna, pedi uma professora Kelly para me orientar. Embora ela é da sim. área de herpetologia, da área de estudo de répteis e anfíbios, ela me Sim. auxiliou e aí seguimos. Aí eu falo que eu fui agraciado pela vida, que logo 3 dias depois do meu término na faculdade, comecei a trabalhar com a área de atuação, né? Com minha área de atuação, que foi trabalhar com fauna, principalmente com aves. E aí vemos seguindo aí de 2012 até agora, em meio a esse Mexendo com caos bicho. mundial, estamos aí trabalhando na consultoria também e na produção. Depois a gente fez uma especialização de biodiversidade do semiárido em Sim. 2015, e aí estamos na Que luta. você fez, que você até relacionou com a botânica de certa forma, né? O seu trabalho não foi assim? Isso. Esse foi meu, O desafio minha maior. pedra no sapato, mas graças a Deus eu tive bons orientadores e co-orientadores. Quem me ajudou muito foi Ricardo Landim, na parte de Sim, flora, sim. e Caio Gráculo, que é um dos maiores pesquisadores de aves da Bahia, com grandes Ele estudos tá, na Chapada Diamantina, né? E o cara me ajudou pra ele caramba. inclusive tá online, ele tá online aqui, já deu até o boa noite Taulani para é ele. ele aí, ó. É ele Tá. aí, ó. O mestre aí. E aí, E só com a de ajuda dele e de Landim, uhum. seguimos. Então, e de bioconsultoria você tem quantos anos hoje? Você está completando? Da Bioconsultoria, que é a empresa que eu trabalho hoje, de consultoria ambiental, eu tenho 9 anos, eu acho. 9 anos. Vai Nove fazer anos nove já, né? anos, na verdade. Vai fazer 8 anos, vai fazer 9. Maravilha, maravilha. Bom, já temos um bom número aqui de pessoas online. Sim, sim, graças a Deus. É, graças a Deus. Acho que a gente já pode começar a falar um pouco do tema, né? Que é sua especialidade. A gente Isso, isso. definiu como é, aves do semiárido, né? E o papel na recuperação de áreas degradadas. Bom, falando um pouco de história das aves, né? Que é o que a gente fez no nosso roteirinho. Que a gente Uhum. pode, que você pode trazer para a gente assim dessa classe, né? Digamos, é uma classe de animais vertebrados, né? E assim, que a gente Isso. pode, que você pode trazer de aves? O que define aves como um grupo, que diferencia ela dos demais grupos de animais ali, né? Relacionados. Sim, sim. Inclusive, tem algumas discussões que não são tão recentes, mas que. Voltou. Voltou, Vem vai. se debatendo recentemente sobre a classificação exata das aves, né? Que as aves são dinossauros, né? Sim, sim. Tem um Por que que parentesco ali, né? é um parentesco? Não, as aves são dinossauros, de fato. Aí estamos discutindo se o Tiranossauro Rex ele tinha pena ou não. Tá uma discussão no mundo científico absurda, mas enfim. é, Há muitos anos foi descoberto, eu esqueci agora a data, o ano 1800 e alguma coisa, foi descoberto um fóssil que teoricamente interligava, né, os répteis com as Sim. aves. E aí agora, mais recente, tem essa confusão aí na classificação. E aí foi o Archaeopteryx litográfico, se eu não me engano. Eu me E lembro desse conseguiu réptil, linkar, assim. né?
conseguiram partir dos répteis para as aves. E a partir daí tiveram várias teorias. Ah, mas os répteis são do solo, e por que que eles estão voando agora? Do nada. Não, aí tem as É, teorias cursoriais, arborícolas, como eles adquiriram a propriedade de voar. O corpo das aves, o corpo desses répteis, eles se adaptaram com algumas estratégias, desde ossos mais ocos e mais leves, até sim, sim, musculatura em torno da quilha, né? Musculatura peitoral mais forte para bater as asas, e aí sim. conseguiram definir. Mas trazendo um pouco mais para o contemporâneo, Uhum, grandes pesquisadores fizeram parte dos estudos, né? De aves no Brasil, no mundo e no Brasil. E a gente pode citar a referência primordial, que é Helmut Sick. A gente fala que é a uhum. Bíblia do ornitólogo, ornitologia, né? O estudo das Sim. aves. A Só Bíblia do para ornitólogo situar, é a avifauna, ornitofauna brasileira, acho que é a ornitofauna brasileira, ou é a avifauna brasileira, que tem uhum. Thomas Sigrist, que é também mais contemporâneo, que é bem parecido o nome, aí eu sempre confundo. Só para Você ia situar um perguntar? pouco quem tá acompanhando, mas ainda dentro dessa sua fala, essas Uhum. novidades aí que você está apresentando, ela vem da advento das análises moleculares, né? Já Isso. que antigamente se baseava em fóssil e morfologia praticamente, né? Mas aí com a molecular muita coisa, inclusive em planta, né? Que é a minha área, a gente pode dizer que bagunçou, né? Algumas coisas, mas Como diria ciência é assim meu, mesmo. meu, meu mentor, Caio Graco, veio para bagunçar e ao mesmo tempo organizar. Porque Sim, sim. estudos de morfometria, que antigamente se fazia bastante, de aves, de planta também, hoje em dia, esses estudos morfométricos não necessariamente são fatores muito decisivos para decisão, da tomada de decisão de espécie. Então, hoje em dia, Sim. molecular, né? Então, meio que bagunçou, mas ao mesmo tempo, essa bagunça é para organizar. Então, tem Mas ainda grandes nomes da pesquisa. muita coisa da morfologia se sustenta ainda, né? Não é Sim, tudo claro. que realmente. É, e assim, de característica morfológica que a gente entrou agora nessa discussão. Você até citou algumas, né? A questão dos ossos mais leves, como você falou, ocos, né? Não sei se é É a nomenclatura pneumático, né? correta. Pneumáticos, isso. O que mais você pode citar, assim, para um leigo também que possa não estar assistindo, né? Muita gente que não é da área, não é especialista, mas admira, né? E é ambientalista, gostaria de aprender isso também, né? Sim. A grosso modo, você vai ver a ave, tem pena, né? Pena, exato. Mas aí me vem um ornitorrinco e esculhamba a brincadeira. Aí é E a exceção da regra, né? ali escapa da regra. Então, Aham, a ave necessariamente, ela tem penas. Aí você fala assim, tem asas? Não, né? Não necessariamente também. Algumas espécies da Nova Zelândia, como por exemplo o sim. kiwi, o kibi, eles não têm Aham, asas, têm apenas resquícios e é ave. sim. Tem um Aham, outro papagaio da Nova Zelândia também, que ele não tem capacidade de voo, enfim. É, basicamente, as aves, para quem quer começar a analisar, é uma classe que você encontra em todos os ambientes. Um fator bem interessante é que cada espécie tem seu canto bem específico. Existem dialetos. Uma espécie que acontece, exemplo, no Brasil, tem uma espécie na Guiana Francesa, sei lá, que é a mesma espécie, mas tem uma diferença na arrumação das notas do canto. Mas cada espécie tem seu canto. E tem espécies que imitam outras, né? Então, basicamente, em campo, o que nos dá mais segurança da identificação imediata em loco é o campo, é ouvir, treinar o ouvido e identificar. Então, basicamente, pena, né, bico, e tem bicos especializados para o tipo de alimento que cada espécie de ave se alimenta, sim. embora tenha outras
A tartaruga, por exemplo, ela tem uma formação muito parecida com o bico também, Parecido com o bicho. e é Uhum. cornificado da mesma maneira, mas é outro ambiente, né? Então, basicamente, a ave é isso. E assim, dentro aí já no contexto evolutivo, nós como mamíferos também temos características compartilhadas, né, com esse grupo. A questão da temperatura corpórea, né, o Sim, sim. próprio, acredito que o amínio, né, que é relacionado com a nossa placenta, que também tem nos ovos, não é isso? Sim, Inclusive sim, forma sim. esse grupo dos aminiotas, né, que é aves, répteis O e... grupo Eu não sei se dessa, ainda é um grupo não, nessa fase natural esse grupo. embrionária, a gente é muito parecido nessa parte dessa fase inicial embrionária. Aí tem Uhum. algumas características do sistema de circulação. As aves têm a aorta voltada para a direita, enquanto o humano, o mamífero para a esquerda, tem uma diferencinha, algo assim. Mas Mas, tem um coração com 4 cavidades, né, que é outra, sim, outra sim. característica Ah, não sei compartilhada. se é assim, aprofundando muito, mas, por exemplo, as aves elas possuem sacos aéreos, não é necessariamente pulmão igual a gente. Tem Sim, os sim. sacos aéreos distribuídos na cavidade que fazem, além de simplificar a respiração e ao mesmo tempo complicar um pouco mais, porque a troca gasosa acontece em compartimentos diferentes, Uhum. facilita também na questão do voo. Né? Então, tudo na ave é como você de grosseiramente falando, é como se você pegasse um corpo e colocasse para ele ficar mais leve, alterasse a estrutura dele para ele ficar sempre mais leve e ter potência na musculatura que sustenta no voo. E a gente vê que é um grupo, né, muito bem adaptado. É até estranho de falar bem adaptado. Se eles estão vivos até hoje, é porque realmente todos os animais estão bem adaptados, né? Mas eu digo Sim, assim, sim. do ponto de vista de colonizar diferentes ambientes. Você tem aves terrestres, aves, né, que voam e inclusive aquáticas, né? Ainda tem essa questão da água, de flutuação, não tem Sim, sim. características. A ocupação espacial ou ocupação vertical, extrato, né, de Uhum. ocupação. Então, temos desde o avestruz, que não vai alçar voos, a ema, até os passeriformes, né, que são os passarinhos de fato. É válido Passarinhos. lembrar que todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Isso é Sim. interessante falar, porque Uhum. tem a divisão dos que O são de pássaro fato pássaros, né? seria um subgrupo, né? Um grupo menor dentro de aves, né? Isso, Da isso. classe. Uhum. Aí, ó, o Interessante. Caio Graça está falando aqui, ó, estudos baseados em medidas, no caso das aves, a gente tira medidas de bico, comprimento total, cauda e asa, etc. Aí, quando a gente vai fazer campanhas de monitoramento, ou campanhas de estudo, enfim, para fazer Maravilha. a morfometria do animal, a gente tira medidas de tudo do animal, né? Aí tem Uhum. pesquisador que tira apenas de uma parte, tem pesquisador que tira de outro, mas o CEMAV é um protocolo, né? Uhum. Vinculado ao IBAMA, que faz com que regularize como essas pesquisas são feitas, eles indicam as medidas que a gente tem que fazer, como tirar essas medidas. Sim, sim. Dentro desse tópico nosso, História das Aves, você quer acrescentar mais alguma coisa? Ou a gente pode já falar de diversidade no mundo, no Vamos lá, Brasil? E fica à vamos vontade. seguir. É, Tranquilo. acho interessante essa parte de diversidade, porque assim, meu conhecimento, como eu falei, é dentro dos vegetais, né? Então, apesar de a gente ter semelhanças, a gente também tem peculiaridades, né? Por exemplo, a planta ela não se move. Apesar de que ela tenta compensar essa falta de motilidade com a dispersão de sementes a longa distância para colonizar um ambiente mais amplo, o pássaro ele já Uhum. tem a ave, né? O pássaro, a ave, ela já tem essa característica de locomoção, inclusive em grandes distâncias, né? Então, como, Sim, como sim. falar assim de diversidade no sentido assim de você ter uma ideia do que é uma ave brasileira, do que é uma ave da Argentina, sendo que várias aves elas podem estar circulando nesses diferentes ambientes. Isso, tem os movimentos de migração. Migração nada mais é que grupos de aves, né, se locomovem entre espaços, seja em busca de área ideal para reprodução ou para alimentação. Então, a gente não tem é,
uma definição. Todas as aves do Brasil só acontecem no Brasil, todas as aves da Argentina só acontecem na Argentina. Isso é improvável, impossível acontecer, uma vez que existe esse tipo de movimentação. Tem algumas características para essa movimentação acontecer. Aí a gente tem algumas classificações. As movimentações neárticas do norte, que espécies advêm do norte, do hemisfério norte do planeta para o sul, Uhum. e também fazem ao contrário, em busca de alimentação ou área ideal para reprodução. E a gente também tem as movimentações intercontinentais, que um exemplo que a gente pode citar, inclusive é citado no relatório de aves migratórias de 2019, a gente pode citar a pomba voante, o que a gente conhece como rebaçã, é muito utilizado na comida nordestina, infelizmente. Mas, São sim, aves que sim. se deslocam dentro do mesmo continente em busca de locais ideais para alimentação. Então, essa movimentação existe. Mas também existe o endemismo, né? Tem algumas Sim. aves que só acontecem em tal ponto. Algumas aves que acontecem na Serra do Espinhaço, Serra do Espinhaço, o Caio Draco vai me matar, mas na Chapada Diamantina, né? Então tem Era essa, o era essa a minha endemismo que também dúvida. fixa algumas espécies. Então a gente tem espécies que pode ocorrer só em determinado local, né? Que era a minha dúvida Isso. sobre. Porque em planta a gente vê muito isso, né? A gente vê planta endêmica da caatinga, endêmica de determinado bioma, né? E com ave eu tinha essa Sim, dúvida, sim. assim, porque para delimitar deve ser um pouco mais complicado, né? Tem Deve ser estudos uma. de distribuição geográfica que podem fomentar esse tipo de afirmação. Inclusive, inclusive na região nossa aqui tem. Eu gosto sempre de citar essa ave, porque ela não é muito aparente, né, não é muito conspícua, a cara dourada. E essa ave, ela em todo o planeta tem pessoas que vêm dos Estados Unidos, vêm da Alemanha, inclusive com um pesquisador chamado Ciro Albano, ele vem fazendo birdwatching, né, que é uma profissão também. Você traz algumas pessoas para observar essa ave, só para ver aquela ave. E tem a cara dourada, que é a Philoscartes roquetei, ou roquetei. Ela só acontece nessa região aqui, sudoeste da Bahia, norte de Minas. Então, e esses pesquisadores, eles geralmente vêm para a Caetitec e aqui tem uma condição melhor para poder se visualizar. Então, é um exemplo, né? Um dos vários exemplos. Então, existe o endemismo, sim, e é muito forte. Porém, Nesse, a fragmentação do ambiente faz com que essas espécies que dependem daquele exato ambiente deixem de acontecer, deixem de existir. Esse é o problema maior do é isso que endemismo, eu. né? Sim, era isso que eu queria te dizer. Aproveitando já que você deu esse link, então dessa forma, aves endêmicas elas estão mais sujeitas a pressões humanas, digamos assim, né? Porque está muito dependente ao ambiente, talvez um pouco mais restrito de maneira, vamos falando de geograficamente, né? De espaço. Seria isso? Uma ave endêmica, ela tem mais, ela está mais propensa a sofrer risco de extinção? Sim, se a gente for colocar de um modo bem geral, sim, porque se ela tem algo que aprende aquele local, se aquele local em específico for degradado e ela for uma espécie sensível, né, a distúrbios antrópicos, ela vai se perder. A perca e a fragmentação do hábitat é um dos maiores fatores, se não o maior fator de elevação da categorização dessas espécies na escala de ameaça, né? Então, a gente tem várias listas de ameaças. As principais que a gente tem é a IUCN, que ela é a nível mundial. A gente tem a lista do Ministério do Meio Ambiente, que a última listagem, se não me falha a memória, foi 2018. E Uhum. a da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, que é uma listagem estadual, que é uma listagem feita em 2017. Então, para aumentar essa categoria de ameaça, essas espécies que dependem de um local, aí vai vários fatores, vegetação, Alimento, clima, né? recursos hídricos, enfim. Se for degradado, a gente tem total interferência. Sim, sim.
É interessante até que você lembra muito bem quando uma das condicionantes dos parques eólicos Caeté era o não corte do licuri, exatamente Isso. por causa da ararinha azul de Lé, né? Que apesar de não ocorrer aqui na região, né? Pelo menos o que eu conheço, não sei, eles usaram isso como para fomentar, né? Vamos dizer assim, estimular a preservação da arara, né? Sendo que o licuri é o Sim. principal alimento daquela alimento e eu não sei se casa também, né? Se moradia, não sei. O Alimento, que você para pode algumas dizer sobre espécies de isso? psitacídeo, que é a família dos papagaios e periquitos, também utiliza do tronco para poder fazer, porque é uma madeira mole. Mas creio que, se o Caio aí, se puder me ajudar, creio que para ninho, creio que é muito pequeno, eu acredito. É muito baixo, né, de Mas altura. a alimentação, como de alimentação, sim, porque como a normativa, o estado da Bahia, né, que tecnicamente comporta essas espécies importantes, a arara de lear, a arara azul, a ararinha azul, que está Sim, aí, sim. reintroduz, não reintroduz, tomara que consiga reintroduzir essa espécie que estava extinta na natureza até então. Então, depende dessa alimentação. Então, independente de qualquer espaço da Bahia, independente se aqui em Caetité, ou Caculé, Vitória da Conquista, tem a registro da espécie, essa espécie de planta vai ser preservada. Porque é a Tem que ser, alimentação né? desse bicho. Tem que E ser. até você tá fomentando um maior espaço para ela colonizar, né? Até para poder aumentar o número de sua prole e tudo mais, né? Sim, sim, a ideia De é essa. indivíduos na natureza. Sim. Maravilha. Você ainda quer falar mais alguma coisa sobre diversidade no mundo e no Ó, de Brasil? diversidade, só a título de números, né, para quem tem Sim, curiosidade, no mundo a gente tem em torno de 10 mil espécies de aves no mundo. Segundo a última listagem de 2015, se não me falha, 2015, temos 1.919 espécies de aves no Brasil. E aí, eu estou até com medo, vou até falar para Caio, eu estou até com medo com essa listagem nova sair, que eu não sei nem quando é que vai sair, a CRBO, que é o Comitê de Registros Ornitológicos. Eu tenho até medo quando sair, porque espécie muda de nome, muda de família, gênero, e vira aquela sim. bagunça. E aí Mas complica seu trabalho também. é normal, a gente tem Suas que reaprender listas. algumas coisas. Mas Aham, é tranquilo. Então, pronto. e na Caatinga, até uma última listagem oficial, tem algumas listagens que estão, assim, não está tão utilizado em alguns trabalhos recentes, mas gira em torno, na Bahia, na Caatinga, de 510 espécies. Mas eu creio que esteja mais, inclusive eu estava conversando com o Caio, na época da construção do meu trabalho de TCC da especialização, e Sim. creio que tenha mais, sim, para a Caatinga. Assim, na sua visão e sua experiência, claro, na área, é, ainda há muito ainda que se descobrir, né, de espécie nova de aves ainda no Brasil e no mundo, digamos assim. Por ano, assim, você tem Assim, uma ideia mais ou menos do que se descobre de espécies novas? Porque em planta ó, são muitas, né? Em aves eu não tenho essa ideia. eu vou tirar como base das últimas duas listagens. Da última listagem de 2014 ou 13, se eu não me engano, foi 1903. Aí a última foi para 1919. Então, isso aí, sei lá, 17 espécies, 16 Uhum, por espécies. aí. Então, dentro de um ano. E a gente, desde Um 2015, que mesmo. não tem nenhuma listagem nova. Então, quando vier, a ciência não para. Os pesquisadores estão em Sim. campo o tempo todo, né? Uhum, Então, quando vier a nova listagem, certamente a gente vai estar com um número bem grande e nunca para de acontecer, porque novos ambientes são explorados, né? E a gente sim. espera sim que tenhamos mais pesquisadores na área, não só de ave, mas de tudo, né, na ciência, Uhum. para que traga mais informação. A ciência precisa de alimento, e alimento é informação, né? Exato, exato. A gente falar um pouco de espécies ameaçadas. Eu não sei se você já tratou, mas tem algumas assim emblemáticas que você pode trazer para a gente de espécies ameaçadas Tem, hoje no tem, Brasil. A gente falou da ararinha, né? tem. Inclusive é uma Essa delas, né? daí é mais emblemática porque
ararinha azul, a Cyanopsitis pixie, né, que é a ararinha azul, inclusive do filme Blue, do filme, né? Sim, sim. Ela estava extinta, considerada extinta na natureza, e de repente um sheik decidiu doar de volta ao Brasil alguns casais. E aí tava uma discussão, eu estava até conversando com o Gerson. O Gerson, a gente estava conversando com ele, ele era é como se fosse o gestor do, do Zoológico de Salvador. E aí tava, na época tinha uma discussão. Ah, vamos trazer as ararinhas para reintroduzir no Zoológico de São Paulo, porque tem mais recurso. Mas, gente, no Zoológico de São Paulo a temperatura é muito distante do que Do que é no da real Nordeste. condição que ela vai viver, que é no Raso da Catarina ali, né? O espaço ali, quintal da casa de Caio Graco aí, que Uhum. estuda bastante lá na região. Então, essa região baiana tem mais a ver com, embora umidades diferentes, mais a ver com o clima de Salvador do que com o de São Paulo. Aí estava nessa briga. Sim. Essa aí é a ave mais discutida nesse meio, nessa conversa de extinção. Mas aí, se a gente trazer para nossa região aqui, vixe, tem algumas que estão. Tem classificações, né? Essa que eu citei, a cara dourada, por Interessante. exemplo, que é endêmica, ela está em perigo, em um perigo mais elevado de extinção, em perigo, Sim, né? sim. Sim. Aí temos o jacu, por exemplo. O jacu é jacucaca, né? Que é na região a gente tem a jacucaca e a jacupemba. É muito parecido, aí tem que olhar questões do taço, supercílio, enfim. Sim. Mas a jacucaca, ela tá com a classificação de vulnerável. E aí tem as classificações de leste Sim. concerne, que é pouco preocupante, Sim, vulnerável, sim. quase ameaçado, em perigo, e aí vai subindo, até Aham. extinto na natureza, extinto até em zoológico, né? Não tem. Mas aqui Ô, na Jacques, região temos várias espécies. para quem tiver curiosidade, qual o banco de dados mais oficial, vamos dizer assim, ou mais completo para ter para as pessoas fazerem consulta, não só para saberem as espécies ameaçadas, mas ocorrência, né, essa questão de endemismo e ver essas classificações Ó, também, né? compilação a nível Brasil, tem a última listagem, como eu falei, da CBRO 2015. Mas se você for lá, quero saber de caculé, por exemplo. Uhum. Primeira coisa, os dados mais assertivos vão ser artigos científicos, claro. É alguém que fez Sim, algum claro. trabalho na região e tal, e fez um trabalho extensivo, um trabalho com a coleta mais extensa para ter uma maior confiabilidade de dados. Mas caso E esses depois dados não seria sejam atualizado, né? coletados, mas de uma maneira muito fácil você vai encontrar num site chamado Wikiaves. Wikiaves, né? É um site que passa por uma certa curadoria, né? Eu Sim. vou tirar a foto de um pardal ali e vou colocar lá no site falando que é um canário. Não, vai passar por uma galera que vai analisar e falar, não, você identificou errado, vamos identificar. E aí você vai colocar o ponto geográfico onde você encontrou e tal. Então, é um Sim. estudo, é um site que vai te ajudar a fazer uma listagem por região. Se eu quiser fazer uma pesquisa no wikiaves.com.br, eu vou colocar lá caculé e eu quero saber as aves que foram registradas num raio de 30 quilômetros, por exemplo. E aí ele vai te dar uma listagem completa e você pode estudar a partir daí. Uhum. Então você pode. É muito bom para poder você tanto ouvir, lá tem registro de fotos de diversas, macho, fêmea, para aquelas espécies que tem dimorfismo sexual, como aqueles. Uhum. Vai ter filhote, vai ter som, vai ter tudo. Uhum. Maravilha. A gente falando de espécies ameaçadas, a gente tem um problema grave que é a questão de queimadas, e aí a gente colocou aqui empreendimentos, né, praticamente relacionado a desmatamento, né? Está desmatando, você está É, retirando a área de colonização dessas espécies, vamos dizer assim. É que a queimada é um tema muito atual, né? Então, a gente passou por Sim, um sim, período sim. agora, recentemente, por queimadas, não só os mais visíveis na via midiática, né? Que foi a Amazônia e o Pantanal, mas também na nossa Pantanal. região aqui a gente teve grandes focos de incêndio. Aí tivemos A aqui no Chapada, né? Caeté também.
Chapada, aqui do lado, a Chapada, Chapada, estamos até em pouco cima dela, tempo. na verdade, né? Então a Chapada estava sendo devastada. Mucugê é um lugar que a gente conhece muito bem. Mucugê é uma área muito grande, inclusive que existe Sim, algumas espécies de beija-flores lá, muito importantes, como eu só vou lembrar da espécie, é o gravatinha, né? Então são espécies que dependem daquele tipo de ambiente e estavam sendo queimadas. Então a queimada que a gente trouxe foi justamente isso, a perda do hábitat, né, dessas espécies importantes e não importantes, que eu falo, não é que existam espécies não importantes, é que a nível de categorização de extinção, né? Quando a gente fala que de a espécie é vulnerabilidade, importante, né? é aquela mais vulnerável, né? Então, Aham. essa é a queimada em si, e não só a queimada, seja aquela queimada por descontrole de um fogo no acero que você coloca, seja uma Sim, queimada sim, acidental ou criminosa, ela vai interferir diretamente na conservação das espécies de aves, não só aves, né, mas desde a flora, principalmente, como toda a fauna dependente daquele espaço, né? Então, a queimada, sim, o crescimento exacerbado sem o controle do mercado imobiliário, né? Então, a gente vê cidades aí crescendo bastante para zonas de APP, pessoas que querem fazer loteamentos próximos a nascentes, sim, topo de sim, serra, que também é um APP. Então, é um caos. E isso não só por uma questão de declive, todo o problema que isso pode gerar na nossa cidade, principalmente agora no período de chuvas, né? Mas também sim. a gente pode citar a questão da perda do habitat dos animais mesmo. Sim. Então, a queimada, principalmente, é algo muito mais imediato, né? Então, é o que eu Sim. sempre digo, ainda eu coloco nas redes sociais, o fogo não quer conversa. O fogo ele não vai querer É. conversa. Enquanto o crescimento imobiliário ainda tem como se fazer de uma maneira harmoniosa. E isso é muito comum acontecer. As pessoas abrem loteamentos, colocam as ruas, beleza, vai seguindo em harmonia. Mas o fogo não tem conversa, né? E a gente até viveu isso em prática, né, com a questão da supressão e desmatamento para a implantação dos parques, né? Ou seja, Sim, o ninho sim. de ave ele é protegido por lei, então ele é demarcado, né, aquela área, para não cortar até os ovos eclodirem, né? Exatamente. Mas, Porque esses empreendimentos, eles seguem uma ordem de supressão. sim, Supressão que eu falo de desmatamento, né? Então, tem uma sim, ordem toda. Quando você coloca... tá permitido suprimir aqui, vamos desmatar aqui para colocar um empreendimento eólico ou solar, enfim, ou loteamento, não importa. Primeiro vem, sim, vai fazer o resgate da fauna, vê tudo. Onde tem ninho, protege, ali num raio X metros não vai ser desmatado. Depois vem a supressão manual, depois vem a supressão mecânica, que é o trator, e aí vem as contenções, e aí tudo ocorre harmoniosamente, né? sim. Fazendo da maneira certa, Dentro tem como a dentro gente do, ponderar. uhum. Dentro do, vamos dizer assim, é o mal necessário, né? Quando a gente sabe que vai ter empreendimento, então a gente faz dentro do possível, é protegido, né? Essa situação, né? Sim. Só Aí rapidinho o já para a Caio gente está não falando aqui, ó, perder. quando ocorrem queimadas em um ecossistema, a ave endêmica costuma se adaptar em outra região geográfica. Né? Existe também essa questão, a ave ela se desloca e tenta. Desculpa o barulho aqui, é porque estou com a janela aberta. A ave se À desloca para vontade. uma região adjacente e tenta se virar com o que tem, né? Então, isso também é passível de acontecimentos. Sim, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que essa o o Caio tá ajudando muito aqui nas respostas, né? Caio é demais. A gente nem a gente nem tá precisando parar para você tentar responder. Bom demais. A participação de gente qualificada nessa área é muito bom. Oh, e que É, qualificação! é, falando agora do papel dessas aves, né, na recuperação de áreas degradadas. O que a Uhum. gente pode falar sobre isso aí? Bem,
como um tema é bem da mesma maneira que é simples, é complexo, né? E, inclusive tem algumas estratégias que a gente pode utilizar de uma maneira mais direcionada manualmente para que isso aconteça. Vamos dar um exemplo aqui de uma área que foi desmatada para sei lá, para colocar um pasto, né? E aí, de repente, o proprietário ele desiste do pasto, ou deixa de utilizar o pasto, e ele quer reflorestar aquele ambiente. Desde as técnicas de nucleação, que é conhecido pelo pessoal da Flora, né, o pessoal da recuperação de áreas degradadas, com os PRADs, existem também algumas técnicas que a gente coloca puleiros artificiais nessa região, próximo à mata adjacente. Lembrando que uma boa parte das aves dos pássaros, né, são frugívoros. Então, uma vez que esse animal ele vai na região, ele se alimenta de frutos da região e ele dispersa a semente com o seu cocô, por assim dizer, Uhum. ele nada mais faz do que replantar aquela árvore, né? Ele é o Principalmente dispersor, agora né? nesse período de chuva, né, ele faz um papel de plantio. Quando você coloca puleiros na região que está desmatada, você facilita que aquela ave pouse ali e libere, através das fezes, sementes de árvores Como, nativas. como, Né? E também como não vai seria esses dispersar puleiros? frutos introduzidos. Né? Como seriam esses Você puleiros, ia falar? assim? Como seriam esses puleiros? Os puleiros eles são geralmente feitos, né, com madeiras, Sim. varas. E aí, contanto que você tenha uma região horizontalizada para que eles pousem, né? Pula, né? E de Certo. diversas alturas, você pode colocar alguns numa sequência X de espaçamento, e aí você vem desde a borda da região desmatada, próximo à região que tem árvores com frutificação, né, da época desde a Uhum. primavera, ou antes, que as árvores que estão frutificando na época, e você vem trazendo para dentro do espaço que está desmatado, que você tem interesse de recolocar a vegetação. Claro, eu estou falando aqui de muito tempo, né? Nem todas as sementes que vão ser dispersadas por essas aves vão vingar, mas Uhum. é um auxílio. Assim como também é feita a nucleação com galhos para roedores. Roedores também auxiliam muito nessa, nesse processo de reimplantação de algumas árvores nativas. Mas as aves, por ela ter essa mobilidade de alimentar aqui e voar em grandes distâncias, ela pode ir dispersando essas sementes durante um espaço muito grande. Não, inclusive existem sementes que precisam passar no trato digestivo do pássaro, né? Para Exato, quebrar sua exato. dormência. Então aí já é uma coisa bem mais específica também, né? Sim, sim. Eu não sei, não vou saber aqui qual semente especificadamente necessita, mas Uhum. eu creio como é que é o nome? Murici, se eu não me engano, passa pelo trato intestinal de alguns Sim. indivíduos, inclusive de alguns gaviões, né? O gavião. Esqueci o nome aqui agora. Ele parece um tesoura. Ele se alimenta de Sim. alguns frutos de murici. E murici é uma árvore da região, então ele dispersa Sim. bastante. Maravilha. É, pronto, a gente falou aí você colocou aqui como nosso roteiro Cerrado e Caatinga. Tem alguma Uhum. diferença nesse sentido, esses dois biomas, do ponto de vista assim de diversidade ou de espécies assim mais emblemáticas, vamos dizer assim, de pássaro? Ou é muito Tem algumas semelhante? diferenças, sim. Tem algumas diferenças. Embora aqui na nossa região a gente é um ecótono, né? Caxité, Caculé, Caeté. Sim, Igaporã. Essa região aqui é muito rica. Dicas de passagem, a gente está em cima do Complexo do Espinhaço. Calma, Caio. Que é assim, o Complexo do Espinhaço, a porção baiana do Complexo do Espinhaço é chamada de Chapada Diamantina. Então, teoricamente e categoricamente, estamos em cima da Chapada Diamantina, sim. É porque a gente confunde muito o parque da Chapada Diamantina, né? Então, enfim, uhum, o que está em cima desse complexo montanhoso é um divisor de águas, é um ecótono. A gente tem um cerrado à esquerda, uma caatinga à direita, mais ou menos, se ligando com alguns enclaves de floresta estacional, que é de Mata Atlântica, campo rupestre, e aí, né, a gente tem encontro de umas 4 ou 5 tipos de vegetação.
Aqui na nossa região a gente vai encontrar muito essa mistura. A gente vai estar num campo de cerrado, de repente vem um cacto. E aí vai ter aves, um Sim. priquito, né? Priquito da caatinga Difícil, pode ser visto no difícil meio do cerrado. dissociar, né? Uhum. Isso, mas no lugar, nos lugares que tem o cerrado mesmo, estrito senso, que não tem caatinga em É. volta, que não é região de ecótono, você vai ter algumas Uhum. diferenças na composição. Desses 9 anos que eu trabalho em consultoria, a gente pode perceber que tem algumas aves que, por mais que esteja na área de ecótono, ela raramente vai aparecer na área de caatinga pura mesmo. E assim Uhum. vice-versa, né? E, Uhum. inclusive, a gente tem várias espécies que são categorizadas como endêmicas, né, de Mata Atlântica, de Caatinga. O exemplo da Choca do Nordeste, por exemplo, é endêmico da Caatinga. Você vai encontrar muito ele próximo aos efluentes e ao corpo do São Francisco, e é uma espécie considerada endêmica da Caatinga, né? Então tem essa Sim. diferença também. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas... enquanto Tem você, alguém? pessoal, assim, aí eu sempre indico para a galera que está querendo começar, e pelo amor de Deus, venha mais pessoas pro lado da ornitologia, assim para outras áreas da biologia, né? Que tem interesse de Sim, começar a sim. estudar, tem vários livros que podem ajudar. Além do Wikiavos que eu falei, que é uma ferramenta online, mas no campo você pode utilizar de livros, vários livros. Eu estava com um bem pequenininho aqui, que é de bolso, mas tem alguns Sim, desses aqui que são em inglês. sim. Rice, Princeton, né? Esses aqui são em inglês, mas dá para você dar uma olhada, ver as espécies. Geralmente as pranchas são assim, ó. Tem a espécie, do lado de cá tem a descrição da espécie. E Ô, Jacques, essa uma daqui dúvida. não é a versão mais atualizada, mas essa daqui é a ave fauna brasileira de Thomas Sigrist. Esse aqui é um, Sim, bem essa aqui é a completo, né? versão de 2013, mas tem a de 2015, 14, aliás, que é com as novas atualizações. Então, mesma forma, ainda tem um mapa de distribuição. Tem um professor Uma, cu- que tem uma F, curiosidade. que tem raiva desses mapas. Uma curiosidade que quem está assistindo pode ter. Para você que trabalha com taxonomia, né, também, e faz levantamento de aves, o que é mais importante para diferenciar uma ave da outra, para chegar à identificação a nível de espécie? Claro, o visual vai ser o primeiro, o mais confortável para a gente, né? Você Uhum. bater o olho, olhar e falar, não, ali é um sabiá, é o mais confortável. Mas o que te dá um pouco mais de precisão é o canto. Desde você gravar e trazer para um laboratório, trazer para o escritório, trazer para um computador e fazer o sonograma. O cara está falando alguma coisa. É sobre o seu Verificar. estudo, daqui a pouco você fala. Não, Ah, sobre o seu estudo fazer o sonograma, né? Verificar o gráfico de som para ver se Aham. bate com os bancos de gráfico de som das espécies. Treinar o próprio ouvido para você bater o ouvido e falar assim: é um canário, é um coqui, é um sofrê. Então, é treino. Tem as espécies da família Tiranidae, elas são um pouco mais difíceis. Inclusive, tem uma família chamada Taminophilidae, que são os formigueiros, né? Que é a família que eu mais gosto, assim. Elas têm umas arrumações de canto muito diferentes. E aí vai ter uma complicaçãozinha lá na frente, que é você ver que algumas aves têm mais de um canto. Né? Então, canto de agonístico, canto de alerta, chamado, e aí por Não assim tem vai. ave, e Mas não tem o ave que canto imita outra também? tem a gente na região chama de pega, se eu não me engano, também chamado de encontro, é um passarinho todo preto com uma listinha amarela aqui na asa, né, no encontro, e ele imita várias aves. Ele imita, eu já tive a oportunidade dele imitar um gavião, e aí para mim, eu tava escrevendo gavião ali. Aí quando eu olhei pro binóculo, é bom que tenha um binóculo para você tirar sempre essa Sim, dúvida. O visual às vezes tira, né, a dúvida. tira. Você bate o olho e fala assim, mas que sacana, o cara tá cantando igual o outro. Então é muito O comum isso outro. acontecer. A diferença de macho para fêmea também, para complicar mais um pouco, né? Você estudou.
Não vi, não vi. Ainda tem a diferença de macho para fêmea, né? E para complicar um pouco mais na Na maioria identificação. das vezes, quem você vai ver mais assim cantando vai ser o macho, né? Na maioria das vezes. Tem algumas espécies que até a fêmea faz umas firulas também, canta e tal. Como é o caso do Tem Farinha Aí. Tem Farinha Aí? Tem um cantinho bem interessante. Aí o Caio falou assim, ó, falar sobre a questão da A, carga polínica, muito importante. Só do voltando um pouquinho beija-flor. nessa questão da recuperação, que é a parte Uhum. principal, eu acabei esquecendo, na euforia da fala. Além da questão Sim, da sim. dispersão da semente, tem a polinização na época da primavera. Né? Então, os beija-flores são um dos principais, o principal, né? Polinizador das aves, que dispersa Uhum. essa variabilidade genética entre as flores. Então, é Sim, sim. uma ferramenta de dispersão de carga genética absurda. Aí a gente tem os Uhum. beija-flores, que se alimentam de néctar. Tem algumas outras espécies que também se alimentam de néctar, mas o cambacica, por exemplo, ele se alimenta de néctar, mas ele não tem um bico o suficientemente grande para entrar na corola da flor. O que ele faz? Ele fura a corola da flor por Fura. baixo e rouba o néctar. É o sacaninha da história. Ele Mas rouba e não poliniza. não poliniza, ele só Sim. tira, ele não compensa com nada. Então, muito bem Aham. lembrado por Caio, obrigadão, professor. A polinização através dos beija-flores é um trabalho que eu também realizei na especialização junto com o Caio e com o Landinha, é justamente isso. A gente tirava grãos de pólen da testa, bico e peito dos Uhum. beija-flores e analisava em laboratório, no microscópio, Microscópio. quais foram as espécies ou os tipos polínicos, né, as famílias de plantas que Uhum. esse beija-flor costumava visitar. E vou te falar a verdade, cara, você que trabalha com pólen, parabéns. Que bicho é difícil demais, cara. Mas é isso mesmo. Quem tá na outra área acha a mesma coisa. Eu quando vejo esses catálogos de Nossa, pássaro mesmo, que eu pego aquela página, pra mim é tudo a mesma coisa. Aí quando você vai ver, uma pescoço diferencia uma espécie da outra. Eu falo, meu Deus do céu. Pra mim é tudo igual. com certeza. É, Mas com grão de pólen também tem isso também. Tem isso também. tem, com certeza tem. Beija-flores são Alguma específicos pergunta? para cada espécie florística ou polinizam indiscriminadamente? E aí, Jacques, o que, Não, que você tem, pode dizer? tem as famílias e as subfamílias, né? Tem um grupo de beija-flores que eles são mais específicos. Eles preferem uma certa linearidade de espécies de planta. Mas tem alguns Sim. que são mais generalistas, então ele pega o que tem, né? Essa realidade a gente abelhas, né? Que a apis ela é mais Sim, generalista, enquanto as da região são mais as específicas, nativas. as nativas, É interessante exatamente. Mas também falar existem algumas. das cores, né? As cores das flores que mais atraem os pássaros Sim, sim, são as tem vermelhas, não algumas é isso? estratégias das flores, das Sim, plantas, que as tornam ornitófilas, assim chamada. sim, sim. A síndrome de ornitofilia. Elas têm coloração, odores, mas não, na verdade é o que as aves ela não necessariamente ela sente cheiro, né? Ela tem uma captação Uhum. diferenciada mais química do que olfativa, mas a concentração de açúcar no néctar, se ela é mais concentrada ou menos concentrada, isso faz com que os beija-flores se sintam mais atraídos. A própria E as ornamentação da cores chamam flor, de atenção, como né? ela se apresenta, né? Ela acaba chamando mais os beija-flores ou não. E a cor também chama muita atenção, né? A cor Isso, vermelha, que geralmente cores geralmente. mais chamativas, né? Amarela, vermelha, lilás, roxa, Sim. geralmente. Mas tem Aham. algumas espécies que consegue, no branco, eu vou mais aqui eu sei que eu encontro o que eu quero aqui. Então é uma Uhum. variabilidade imensa, imensa. Sim, Olha o que sim. que eu ia perder de falar, se Caio não me lembra. Do seu trabalho, Ave Maria. Não pode deixar, não. Não é? Cara, vamos ver se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que a gente já pode encerrar, né? Pelo tempo que a gente está aqui. Já passou, quase uma hora, né? Aí, É outra verdade. pergunta de Tiago aqui, ó. Ah, Como são os sentidos das aves? Olfato, visão, paladar. Você já falou um pouco
do olfato, né? Que não é uma coisa Sim. que se pode, que se relaciona, que se compara muito bem com o nosso, é uma coisa mais diferente, não é isso? Não, 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 não. É mais químico, percepção química do que olfato. Embora tenha algumas aves que sintam cheiro, sim. Por exemplo, o urubu de cabeça vermelha, um dos farejadores do ar. Foi feito um experimento, se eu não me engano, que eu assisti na BBC, se eu não me engano. Eles conseguiram colocar carne apodrecida debaixo do folhiço, debaixo das folhas, né, do solo de uma mata fechada. Ele conseguia encontrar através do faro, através do cheiro. Mas alguns outros espécies rapinantes e até mesmo detritívoros não encontra. Ele só fica rodando ali, como se fosse uma percepção química no ar, mas não necessariamente cheiro. Mas ainda tem uma discussão muito grande em torno dessa percepção olfativa ou não das aves. Outra pergunta de Tiago aqui é sobre recomendar reflorestar com flores para atrair aves. Não necessariamente, né, Jacques, que a gente fala da questão mais da dispersão de semente para reflorestar uma área do que de polinização, né? Porque polinização Sim. também, nem toda flor é polinizada só por aves, o que você entende sobre isso? Tem algumas plantas que não propiciam essa polinização através de beija-flores. Aí, É, vamos dar um exemplo aqui, maracujá, que é mais efetivamente polinizada besouro, por besouros e tal. Mas uma grande parcela de responsabilidade da polinização é sim de beija-flores, abelhas e tal. As aves, ela tem esse papel, né, de ajudar o meio ambiente a se restituir, uhum. além dos outros grupos faunísticos, mas as aves, ela tem uma certa. Aí eu vou trazer para aquela conversa da fofofauna, né? Que é a fauna Sim, bonitinha, é porque a galera bonitinha. É. adora, porque é bonito e tal. Mas o É papel bonito que delas é até muito prende em importante. casa, né? É, Só é tão bonito que o é a pessoal parte prende em que casa, olha que maluquice. mais me enoja, né? Porque eu É, penso que se você quer ter uma ave cantando perto de você, bota no planta Wikiaves e uma árvore. ouve, caramba. Não, Ou não planta uma fica árvore, prendendo o né? bicho na gaiola, não, poxa. Ou planta uma árvore, né? Planta a árvore, É, exatamente. Se você quer melhor. algo mais imediato, vai para a internet e ouve o bicho. Mas se você tem É. paciência e é mais amigo do meio ambiente, amigo da natureza, Uhum. plante árvores, né? Então, de início você pode até utilizar de comedouros, mas tem algumas discussões em torno dos comedouros que você disponibiliza e facilita muito a vida da ave, e aí pode meio que mal acostumar. Mas aí é um tema para um outro bate-debate. Outro mais. Eu lembrei aqui agora não sei se é o dia D, lembra? Tem até um filme, né? Que um bocado de maluco vai pro meio do mato para observar pássaro, aí tem uma competição, você tá ligado nisso? É, não sei o que do Não sei se ano. você lembra. Esqueci o nome do filme, É, velho. com aquele Jack Black ainda, Jack Black, o Black Eu Jack, esqueci o não. nome do filme, já assisti, já assisti, já assisti. É bem legal. Aí eles E ficam é competindo pra engraçado ver quem que vê mais, né? e é Isso engraçado que acontece, tem que viu? confiar na palavra, né? Não é registro foto, não, é ver Tem que mesmo, confiar ver na e palavra, tem que confiar é, na palavra. Eu e Adriele, a é, gente fica nessa discussão também. A gente fica, eu peguei tal bicho agora, mas eu peguei o jacu, é, mas eu peguei o nambu, e aí fica nessa briga. é engraçado. Bom, galera, eu queria agradecer todo mundo que É, esperou até agora. Temos 31 pessoas online. Foi bom demais. muito Queria bom. agradecer Jackson pela disponibilidade e pelos conhecimentos, né? Ave Maria, acrescentou demais. Aprendi mais ainda do que já havia aprendido com você nesse tempo todo aí, E de nada, que nada. parceria. Estamos sempre se ajudando e aprendendo. Maravilha. Quando quiser falar de mais alguma outra coisa, é só falar que a gente está aqui. Beleza? Pode deixar. Eu gosto de agradecer a galera aí do grupo de Amigos da Natureza. É uma iniciativa, como eu falei no início, uma iniciativa que precisa, eu acho que todas as cidades deviam ter um grupo assim. Todas as cidades deveriam ter grupos dessa maneira. E vejo que ações como essa
desvinculada de político partidário, é Sim, sim. muito importante. Porque, que não eu falo, meio ambiente não tem direita e esquerda, não tem A e B. Não tem. Então, vamos pensar mais na natureza, vamos pensar mais no bem-estar nosso e do vizinho e esquecer Uhum. qualquer tipo de contenda. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Sempre que tiver algum tema diferente que eu consiga dominar, que eu consiga falar alguma coisinha, alguma besteirinha, é só A gente falar que sabe. estamos juntos. E tem muito mais coisa ainda pra gente falar depois. Não, e contamos com você também como uma ramificação dos amigos da natureza em Caetité, ou em Brumado, e através dos seus amigos, meus amigos também. É importante isso. Quanto mais a gente Com agregar certeza. profissionais de todas as áreas, né? Pretendemos nas próximas lives trazer outras pessoas, não necessariamente a biologia, né? Mas que tenha relação com o meio ambiente. Isso é importante demais. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aqui online. Até a próxima. Valeu, Jaquetão. Até a Como próxima. é que fecha isso aqui? Tamo Até junto, meu mais. Tchau, velho. tchau. Valeu. Abração, obrigado, gente. Obrigadão. Valeu. Boa noite.